Perfeito, pessoal. Vamos começar então aqui. Derivadas. Eu vou ser bem direcionado aqui, tá? A parte mais prática, de você calcular derivadas mesmo, sem ser aquela parte formal que trabalha com a parte da definição. Então, vou trabalhar bem com a parte de cálculo mesmo, com as regras, com as técnicas em si. Então, a gente vai começar aqui com a regra da potência. Quando você fala em regra da potência, a gente vai fazer o seguinte, né? Considere um número racional n, um número racional n, e seja f de x igual a x elevado a n. Então, a derivada de f de x, denotada por f' de x, é dada por dois pontos. Deixa eu só admitir o pessoal que está aqui. Ok. A derivada é o seguinte, pessoal. A definição de derivada, né, na verdade, a regra da potência que eu estou passando para vocês aqui é aquela regra mais básica possível. Você pega o expoente, que está aqui em cima, você desce ele multiplicando e subtrai uma unidade. Aí, a partir daí, eu vou começar a fazer alguns exemplos com vocês. Tá? Lembra que essa matéria que eu estou considerando ela é ministrada agora, por isso que eu estou começando a partir do início de derivadas mesmo. Vamos pegar então alguns casos aqui para o cálculo de derivadas. Exemplos. Tá. Antes dos exemplos aqui, vale a pena passar algumas outras regras. Vou colocar essa como regra 1. Vou colocar agora a regra 2. Se f de x e g de x são deriváveis, e h de x é igual a f de x mais g de x, então h' de x, ou seja, a derivada de h, o h', vai ser o f' de x mais o g' de x. Ele diz para a gente aqui, pessoal, que a derivada da soma é a soma das derivadas. Tá bom? Derivada da soma é a soma das derivadas. É isso. Outra coisa aqui. Terceira regra. Se f de x é igual a c, onde c é um número real, ou seja, c pertence aos reais, então f' de x vai ser igual a zero. Significa, então, na prática, que a derivada da constante é zero. Tá? Sempre que aparecer um número, a derivada dela vai ser igual a zero. Essas aqui são as três principais regras que a gente vai trabalhar nessa parte inicial da matéria. Aí eu vou começar a fazer com vocês alguns exemplos utilizando isso aqui. Ok. Vou pegar dos casos mais básicos aos casos mais complicadinhos, tá? Fazer uma mescla de tudo. Exemplos. Calcule as derivadas. As derivadas. Karen, você conseguiu agora normalizar a sua tela aí? Perfeito. Qualquer coisa me fala aqui. Então vamos lá, pessoal. Calcule as derivadas aqui. O primeiro exemplo que nós temos aqui é esse, ó, um f de x igual a 2x à quarta menos 5x ao cubo mais x ao quadrado
menos 4x mais 1. Essa conta aqui, gente, é uma das contas mais simples que tem. Tá? Então, como é que você faz para calcular a derivada dela? É só calcular a derivada de cada parcela, certo? E depois só somar. Então, para calcular uma derivada de uma expressão que tem soma, é só calcular a derivada de cada pedaço, cada uma em seu momento. Então, por exemplo, aqui, ó, f' de x, a derivada aqui do 2x à quarta, você pega esse 4, ó, multiplica pelo 2, que dá um 8, e subtrai uma unidade, 4 menos 1, 3. Menos, mesmo caso aqui, ó, 3 vezes 5, 15, x ao quadrado. Sempre que você tiver uma letra assim sozinha, a derivada é o número que estiver na frente. Então, por exemplo, a derivada de 4x é só o 4. E a derivada do 1 é 0. Dá uma olhada aí como é que vocês estão, se vocês conseguirem entender. Tranquilo essa? De boa? Ô, professor, Oi, pois não. você pulou o x ao quadrado. A Rapaz, derivação do x ao quadrado. eu concordo com você. Concordo plenamente com você. A derivada aqui do x ao quadrado, então, vai dar, no caso, 2x. Como eu acabei pulando ela, vou colocar ela aqui. A gente pode alterar assim, tá? Mas vou escrever uma linha a mais. Que dá um 8x ao cubo, 15x ao quadrado, mais 2x menos 4. Tinha cometido um erro bem primário, por sinal. Dúvidas aqui, pessoal, que vocês queiram perguntar? Tá de boa? Pode seguir. Esse é aquele nível mais iniciante mesmo, o primeiro nível de derivadas. Vamos passar para um nível um pouco a mais aqui. Suponha que eu tivesse, então, uma conta assim, vou colocar como sendo o número 2. Um f de x igual a 6 raiz cúbica de x ao quadrado, um caso assim. Nesse caso aqui, pessoal, o primeiro passo é você pegar essa expressão aqui e escrever em forma de potência com expoente fracionado. Só um detalhe, deixa eu colocar a sequência que tem aqui na conta. 4 sobre raiz de x. Assim. Percebam só, eu tenho uma raiz aqui, tenho uma raiz aqui. Toda conta que você fizer com derivadas, até o presente momento, você tem que pegar e trabalhar com aquela regra da potência. Ou seja, a ideia é você pegar cada raiz, essa aqui e essa aqui, colocar em forma de potência com expoente fracionado. Então, fica 6 vezes x elevado a 2/3. Menos 4 sobre x elevado a meio. Raiz de x é x a meio. Joga para cima aqui, fica 4 vezes x elevado a menos 2. Tá? Então, até o presente momento, eu não calculei a derivada. O que eu fiz foi preparar e vou calcular a derivada agora. Agora que eu efetivamente consigo calcular quem que é a derivada dela. A derivada aqui é o seguinte, ó, vai ficar 6, eu vou descer esse 2/3 aqui. Vou pegar 2/3 menos 1, subtraio uma unidade aqui, tá vendo? Eu desço o expoente, subtraio uma unidade. Menos 4, ó, vou descer novamente esse menos meio aqui. E fica menos meio menos 1. Cancela esse 6 com esse 3, aqui vai dar um 2. Pega esse 2, multiplica por esse 2, dá um 4. Pega 2/3 e subtrai 1. 3 vezes 1 dá 3. 2 menos, vamos lá. 3 que multiplica 1 vai dar menos 3. 2 menos 3 dá menos 1. Cancela, cancela, que vai dar um 2. Tá? Positivo, que menos com menos dá mais. Tá? E aqui fica x elevado a quem, pessoal? Vou ter um risco a mais aqui que eu não preciso. Isso aqui. Vamos lá. Aqui vai dar x elevado a quem? Se você pegar menos meio menos 1, você faz assim. Pega esse 2, multiplica pelo 1 aqui,
dá menos 2. 1 menos 2 dá menos 3. Cheguei nesse ponto aqui. Agora, pessoal, o que eu vou fazer é ajeitar. Fica 4. Quer perguntar? Eu não entendi ali quando você subtraiu ali em cima, menos 3 sobre 2 ali. Deixa eu ver. Embaixo, Aqui. na linha de baixo aí no final ali, Aqui. essa parte. Então, eu te explico. Pega esse 2 e multiplica pelo 1. Quanto que dá? 2 vezes 1. 2, não é isso? Novamente. 2 Sim. multiplica menos 1 dá menos 2. 1 menos 2, menos 3. Entendi. Beleza? Basicamente, o que eu fiz aqui foi tirar o MMC. Só que eu peguei e fiz diretamente, sem aquele procedimento mais vagaroso, né? Que você pega e coloca o denominador e tudo aquilo. O que eu fiz foi basicamente tirar o MMC. Então, nesses casos em que o denominador de um deles é 1, é só você multiplicar. 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 1, menos 2, menos 3. Foi essa a continha. Legal? Tranquilo? Aqui fica elevado a 1/3 positivo, gente. E aqui fica 2 sobre x elevado a 3 meios. Assim. Moral da história? Fica 4 sobre raiz cúbica de x. Mais 2 sobre raiz quadrada de x ao cubo. E a conta acaba aqui, pessoal. A gente não faz mais nada além disso, não. Então, como aqui está 1/3, fica raiz cúbica de x. Como aqui está 3 meios, fica raiz quadrada de x ao cubo. Dúvida que vocês queiram perguntar, talvez? No? Vamos lá, então. Professor, Oi. pode simplificar aquele x ao cubo ali embaixo, não pode? Pode. Se você quiser, essa conta aqui ela pode ser simplificada assim. Essa conta aqui, na verdade, ela é esse pedacinho aqui só, tá? Só isso. Você poderia colocar 2, deixa eu colocar aqui no foco, sobre, como é x ao cubo, eu posso colocar então o seguinte, posso colocar, lembra que x ao cubo é ele que multiplica ele ao quadrado. Ou seja, é x que multiplica x ao quadrado. Aí esse x que está ao quadrado aqui, ele pode ser retirado daqui de dentro da raiz. Que daria isso aqui, então. Então, novamente, x ao cubo é x que multiplica x ao quadrado. Aí dá para tirar esse x ao quadrado aqui de dentro da raiz. Ele pula aqui para o lado de fora. Legal? Tranquilo aí? Mas se você parasse aqui em cima também, para mim já estava de bom tamanho. Ok, então, pessoal. Qualquer coisa pode perguntar, tá? Fiquem à vontade aí. Professor, Pois não? eu acho que lá atrás você não colocou raiz cúbica na raiz cúbica do x ao quadrado. Acho que você botou só x. Peraí. Vamos lá. Estamos aqui. Você fala aonde? Esse aqui? Isso. Mas aqui é só raiz quadrada mesmo, porque o denominador é 2. Ah, não, tá certo. Eu que te coloquei errado aqui, tá certo. Tá. Não, pode perguntar. Qualquer dúvida aí, vocês podem ficar à vontade para perguntar. Vamos lá então, pessoal. Vamos continuar aqui a nossa historinha. Vou pegar um outro exemplo aqui. Suponha agora, então, que eu tivesse o seguinte, uma função assim, vou colocar como item 3,
com f de x igual a um 6x ao cubo mais um 4x menos um 8 mais raiz quadrada de x mais 1 sobre raiz cúbica de x, um caso assim. Percebam só que parece uma conta grande, pessoal, mas não é. Aliás, parece uma conta difícil, mas não é tão difícil, porque na verdade é só você calcular cada derivada em seu momento, nada além disso. Teremos aqui o seguinte, ó. Fica então 6x ao cubo, 4x, menos 8. Lembre que raiz quadrada de x é x elevado a 1 sobre 2. Porque o expoente aqui é 1, o índice aqui é 2. Fica isso aqui então. Mas, aqui, pessoal, deixa eu dar uma ajustada aqui. Essa conta aqui, né, 1 sobre raiz cúbica de x equivale a 1 sobre x elevado a 1/3. Tá? Por quê? O expoente aqui é 1 e o índice aqui é 3, então fica 1/3 assim. Dessa maneira, quando eu pegar e jogar para cima, vai ficar x elevado a menos 1/3. E eu preciso fazer isso, por quê? Porque para aplicar aquela regra da potência, eu sou obrigado a ter tudo no numerador. Então, até o presente momento, eu não calculei a derivada, eu só ajustei. Eu vou calcular a derivada agora. Tá bom? Vamos lá, então. Calculando aqui a derivada, pessoal. A derivada aqui de 6x ao cubo, ó, 3 vezes 6 vai dar 18x ao quadrado. A derivada aqui de 4x é 4. A derivada de menos 8, como menos 8 é um número, vai dar 0. A derivada de x elevado a 1/2, eu posso pegar esse 1/2 e descer ele para cá. Aí fica 1/2 menos 1. A gente subtrai uma unidade. Depois que você tiver treino, você pode pegar e fazer essa subtração direto, tá? Mesmo caso aqui, eu vou descer esse 1/3 aqui. Aí fica menos 1/3 menos 1. Agora, pessoal, está calculada a derivada. O que eu vou fazer aqui na próxima linha é só ajustar essa conta que eu tenho aí. Basicamente, ajustar, mais nada. Então, teremos o seguinte, ó. Vamos lá. Fica f' de x igual a 18x ao quadrado, 4. Esse zero aqui a gente vai ignorar ele, tá certo? Aqui, ó. Se você pegar menos meio e subtrair 1, 2 vezes 1 dá 2, 1 menos 2 dá menos 1. De fato, você tem 50 centavos, tira R$1, vai te faltar 50 centavos. Faz sentido. 1/3, aqui ó, 3 vezes menos 1 dá menos 3, 1 menos 3 dá menos 4/3. Filé, pessoal, tranquilo aqui? Todo mundo? Pode seguir? Agora é só pegar e ajustar toda essa continha aqui. Fica 18x ao quadrado, mais 4. Ó, esse pedacinho aqui eu vou descer esse x elevado a menos meio. Então, fica 2 raiz de x. Eu desci ele. Menos 1 sobre 3. Eu vou descer o x elevado a menos 4/3. Então, fica raiz cúbica de x à quarta assim. E aí, pessoal, tranquilo aí todo mundo? De boa? Muito bem. Eu vou fazer com vocês o seguinte, pessoal. Vou passar para vocês a regra do quociente e a regra do produto para depois, então, passar uma atividade, tá certo? Lembra que essa aula aqui é uma aula que eu estou retomando o conteúdo que já foi dado. Vamos lá, então, pessoal. Regra do produto.
A ideia aqui é o seguinte, seja f de x e g de x funções deriváveis. Então, a derivada de h de x, onde h de x é f de x vezes g de x, ou seja, onde h de x é dado pela multiplicação de f por g, é dada por dois pontos. A derivada de h de x, onde h, no caso, é a multiplicação, infelizmente não é derivar a primeira e multiplicar pela derivada da segunda. Não é assim que a coisa funciona. A gente vai derivar a primeira função, vai multiplicar pela segunda, vamos derivar a segunda função e vamos multiplicar pela primeira. Deriva a primeira, multiplica pela segunda, deriva a segunda e multiplica pela primeira. Tá? Aí, pessoal, vou fazer alguns exemplos com vocês sobre isso. Vamos lá, então. Exemplos. Calcule as seguintes derivadas. Letra A. Primeiramente, a gente vai ter aqui um f, vou colocar um h de y, ou h de x que fosse. Bom, já coloquei o y, vou deixar o y mesmo. Fica y ao cubo mais 1, que multiplica o 2y ao quadrado, mais 8y menos 5. Calcular, então, essa derivada aqui, pessoal. Como é que eu vou proceder, então, nesse caso aqui? Olha, percebam só que eu tenho uma multiplicação. Se eu tenho uma multiplicação, eu sou obrigado, então, a utilizar a regra do produto, que é essa regra aqui em cima. Deixa eu colocar numa caixinha destacada aqui. 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 E aqui. Essa aqui que é a tal da regra do produto. Aí, como é que eu procedo, então, pessoal? Eu posso fazer assim, ó. Nesse caso, nessa conjuntura, eu vou chamar essa função aqui de função f e essa função aqui de função g. Tá? Aí, pela regra, tá aqui, ó. A gente vai derivar a primeira, vai multiplicar pela segunda, somar com a derivada da segunda multiplicado pela primeira. Então, vamos lá. A derivada de y ao cubo aqui é 3y ao quadrado. A derivada do 1 é 0. Então, vai sobrar só o 3y ao quadrado, que multiplica o 2y ao quadrado, mais 8y menos 5. E pela regra do produto, eu vou derivar essa função aqui agora. Derivada de 2y ao quadrado é 4y, de 8y é 8, de 5 é 0. Multiplicando aqui, então, pessoal, a gente vai ter o seguinte, ó. 3y ao quadrado que multiplica 2y ao quadrado, 3 que multiplica 2 dá 6y à quarta potência. 3 que multiplica 8, 24y, ó, 2, mais 1, 3. 3 vezes 5, 15. Vou multiplicar agora aqui, ó, 4y vezes y ao cubo. Dá 4y à quarta, 4y vezes 1. 4y, 8 vezes y ao cubo, dá 8y ao cubo mesmo. E 8 vezes 1 vai dar 8. Só um minuto, pessoal. Vamos continuar aqui. Dessa maneira aqui, eu vou somar os 6y à quarta com esse 4 aqui, então vai dar 10.
Opa, aqui tem um probleminha, né, pessoal? Aqui, na verdade, é a galinha de Y, não de X. Aí soma esse 6 com esse 4 aqui, vai dar 10. Você soma só os coeficientes e repete o expoente. Esse 24 aqui dá para somar com 8, que vai dar, então, 32. Esse 15y ao quadrado aqui fica negativo. Repete aqui, então. 4y aqui e o mais 8 aqui. Deixa eu ver se eu fiz certo isso. É isso aí, gente. Essa é a resposta final, né? A mais simplificada possível. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse exemplo aqui? E aquele 4y elevado a 4 ali? Esse aqui? É. Esse aqui é o seguinte, ó, pega 4y e multiplica por y ao cubo. 4 vezes 1 vai dar 4, y com y ao cubo, y à quarta. Ah, tá. O que eu fiz aqui foi distribuir, multiplicar todo mundo com todo mundo. Legal? Tranquilo? É, tranquilo. Beleza. Vamos fazer mais um exemplo sobre regra do produto ainda. Vamos lá. Vou colocar como essa aqui foi a letra A, letra B, então. A letra B vai ser essa aqui, gente. Pegar um f de x igual a x elevado a 1/3. E aqui x ao quadrado menos 3x mais 2. Então, nesse caso aqui, nós temos duas funções também. E aqui está multiplicando. Aí eu vou chamar essa função aqui de função f. E essa aqui de função g. Tá? E vou trabalhar isso aí, então. Teremos o seguinte, pessoal. Vamos derivar isso com bastante calma, hein? Só um detalhe que as pessoas às vezes podem confundir. Esse f que eu uso aqui da fórmula não é esse f aqui original da função. Esse aqui poderia ser um f, um h, um w, o que fosse. Esse f aqui eu estou me restringindo a só esse pedaço aqui. Então, não confundam esse f com esse. Ok? Tranquilo? A derivada aqui do x ao cubo, do x elevado a 1/3, ó, é 1/3 de x elevado a 1/3 menos 1. Por quê? Eu subtraí uma unidade aqui no expoente. Aí eu vou multiplicar por x ao quadrado menos 3x mais 2. Mais, derivada aqui do x ao quadrado é 2x, derivada do menos 3x é menos 3, e a derivada do 2 aqui é 0. Que multiplica, então, a primeira função, que é o x elevado a 1/3. Então, percebam, esse primeiro pedaço aqui da conta, esse aqui, ó, foi o f', que foi a derivada de f. O segundo pedaço que foi o g. Esse aqui foi o g', esse aqui foi o f. F'G, G', F. Aí temos o seguinte, pessoal, vamos lá. Vai ficar 1/3. Ó, 1/3 menos 1. Ó, 3 vezes 1, 3. Então fica menos 3. 1 menos 3, menos 2/3. Repetir a segunda. E essa aqui eu vou só jogar esse x a 1/3 aqui para frente, por opção, mas poderia deixar dessa maneira aí também. Isso aqui, gente, é o que dá para fazer nessa conta, então. Tá? Qualquer coisa que eu tenha que fazer a mais, eu não vou ter muito avanço, não. Vai ficar por aqui mesmo. Beleza. Pessoal, a gente acabou vendo, então, regra do produto e as regras básicas das derivadas. Eu vou passar para vocês aqui uma atividade. Como eu já trabalhei muita coisa do outro livro, eu vou passar uma atividade nova para todo mundo fazer. Tá? Essa atividade vai ser de limites e de derivadas, essa parte inicial que eu trabalhei até hoje, para vocês poderem treinarem. Tá? Eu vou corrigir então na próxima aula, que vai ser a semana que vem, na terça-feira, que vai voltar a ser às 4 horas da tarde, já que vocês preferem a aula às 4 horas da tarde. Para mim é indiferente.
Então, daqui a pouco eu mando para vocês a atividade. Vou escrever aqui e eu mando as fotos para vocês da atividade para vocês fazerem na próxima aula. Lembra que essas 2 aulas que eu trabalhei essa semana, elas vão ser computadas na semana que vem. Conforme eu disse, eu sempre vou gravar a aula uma semana antes de quando ela vai ser computada. Tá bom? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, pessoal? Tem como você mandar as fotos do seu caderno lá no grupo? Eu vou mandar, na verdade, as fotos e aqui embaixo aqui eu vou colocar a atividade qualquer e vou mandar também a foto da atividade no livro, que é um outro livro que eu vou usar agora. Beleza. Tá? Beleza, então, pessoal, até terça-feira, tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição no WhatsApp para responder perguntas. Um bom fim de semana. Bom final de semana aí. Valeu.